Olá, tudo bem? Eu sou o Nixon Rocha, bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos mais uma vez aqui para compartilharmos um texto bíblico e hoje com um assunto bem polêmico. Vamos falar sobre a vinda de Jesus. Muita coisa se fala sobre a vinda de Jesus, muitas interpretações, várias linhas teológicas. Mas antes de iniciarmos o nosso vídeo, eu vou pedir que você se inscreva no canal, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe se você gostar do vídeo. Vai ser um prazer poder ler os seus comentários. Bem, vamos ao tema de hoje, a vinda de Jesus, as coisas mais importantes que você deve saber sobre esse assunto. É importante destacar que o livro de Apocalipse possui pelo menos 4 linhas interpretativas: a preterista, a histórica, a idealista e a futurista. Além dessas linhas interpretativas, existem várias tendências e correntes teológicas: amilenista, pré-milenista, pós-milenista e as suas ramificações. Bem, eu não quero entrar nessas polêmicas. Eu vou deixar no final, na descrição do nosso vídeo, eu vou deixar aqui alguns links de outros canais que trazem estudos interessantes sobre esse tema. Mas o que eu quero destacar hoje com vocês é a coisa que pouca gente fala e que eu considero as coisas mais importantes que você deve saber hoje sobre a vinda de Jesus. É importante, antes de tudo, destacar que o livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo para a igreja. O livro é uma revelação detalhada dos acontecimentos entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. O livro pode ser dividido em 4 grandes partes. A primeira parte, onde fala sobre as 7 igrejas da Ásia. A segunda parte, que fala sobre os 7 selos. A terceira parte, sobre as 7 trombetas. E a parte final, sobre os acontecimentos finais. Mas percebam que todo o conteúdo do livro de Apocalipse é endereçado às 7 igrejas. Essas 7 igrejas foram igrejas reais que existiram no primeiro século. A mensagem dirigida às 7 igrejas da Ásia também é endereçada à igreja em todo o período da história, do primeiro século até a vinda de Jesus. Primeiro, é importante destacar que a mensagem sobre a vinda de Jesus era uma mensagem de esperança, de alegria, de conforto aos crentes do primeiro século que estavam em tenso sofrimento, que eram perseguidos pelo Império Romano e que precisavam de uma palavra de esperança que trouxesse consolo e que pudesse fortalecer a sua confiança e a sua fé em Deus para que pudessem suportar os sofrimentos que passavam. Assim, a mensagem de Apocalipse é uma mensagem que traz consolo, conforto, esperança e alegria para os crentes em Jesus. Muitas pessoas, quando ouvem alguma coisa relacionada ao Apocalipse hoje, ficam com medo. Muitas pessoas apresentam a mensagem de Apocalipse como algo tenebroso, algo assustador. Mas, de acordo com o texto bíblico, essa mensagem é uma mensagem dirigida às igrejas e deve trazer consolo e esperança, não medo, pânico e pavor. A mensagem sobre a vinda de Jesus é uma mensagem de vitória, onde Cristo venceu todo o mal. É a vitória de Cristo sobre as potestades do mal. É a vitória da igreja que é resgatada pelo Senhor para viver em eterna glória.
A mensagem de Apocalipse, portanto, traz alegria e enche de alegria o coração daqueles que creem em Jesus. É uma mensagem de consolo para aqueles que sofreram e sofrem por amor ao Evangelho, daqueles que desejam e anseiam estarem com o Senhor eternamente. A segunda coisa importante sobre a vinda de Jesus, que é pouco falado e que eu quero destacar neste vídeo, é que a volta de Jesus é uma mensagem de exortação às igrejas. Lembrem que o texto bíblico, logo no início de Apocalipse, no capítulo 1, diz que a mensagem dirigida às igrejas, a revelação de Jesus Cristo à sua igreja. Vejam o que o texto diz. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Como podemos perceber no texto, a mensagem dirigida às igrejas, e são bem-aventurados aqueles que leem e entendem a profecia bíblica. Nessa mensagem dirigida às igrejas, nós temos uma série de exortações. E a mensagem dirigida às 7 igrejas trazem um padrão de elogios, de recomendações, de promessas, de bênçãos. Apenas Esmirna e Filadélfia não recebem uma exortação. Laodiceia não recebe nenhum elogio. De forma resumida, podemos dizer que a mensagem às 7 igrejas é um lembrete para que as igrejas lembrem quem são, a quem pertencem. A mensagem dirigida às igrejas faz questão de lembrar que nós somos peregrinos neste mundo, conforme o texto de 1 Pedro 1, versículo 1 e versículo 17. A mensagem dirigida às igrejas exorta as igrejas a não menosprezarem a sua vocação e o seu chamado para fazerem discípulos neste mundo. A exortação às igrejas da Ásia deve promover um maior comprometimento das igrejas com o Senhor. Os capítulos de 1 a 3 de Apocalipse são uma mensagem clara para que a igreja deixe o comodismo e o pecado. A mensagem de arrependimento é repetida para a maioria das igrejas. Elas deveriam se arrepender. Quando olhamos a mensagem dirigida às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, percebemos exortações e muitas vezes palavras muito duras dirigidas às igrejas. Essas igrejas existentes na Ásia do primeiro século representam também as igrejas em todo o seu período da história, desde o primeiro século até o momento da vinda de Jesus. A igreja de Éfeso é dito que ela perdeu o primeiro amor, que ela perdeu a direção, que ela não se interessava mais pelo projeto de Deus, que não vibrava mais com as coisas de Deus. A igreja de Esmirna é a igreja perseguida, a igreja sofredora, mas que se mantém fiel. A igreja de Pérgamo é a igreja licenciosa, permissiva, liberal,
que aceitava tudo para agradar os de fora. A igreja de Tiatira é uma igreja relaxada, uma igreja preguiçosa, uma igreja que não fazia a obra de Deus. A igreja de Sardes é uma igreja de pura aparência, uma igreja morta. Parecia servir ao Senhor, mas não servia. É uma igreja sem vida, sem alegria. Uma igreja que não fazia diferença neste mundo. A igreja de Filadélfia, uma igreja abençoada, fiel apesar das dificuldades. A igreja de Laodiceia, autossuficiente. Uma igreja morna, uma igreja que tentava agradar a Deus e agradar a este mundo. Laodiceia identificada como a última igreja. Laodiceia identificada pela maioria dos comentaristas bíblicos como a igreja do momento da vinda do Senhor. É uma igreja que ao mesmo tempo tenta servir ao mundo e servir ao Senhor. Vejam que a coisa mais importante sobre a mensagem do Apocalipse é saber que Jesus virá um dia para nos buscar e que essa mensagem sobre a sua vinda deve trazer à sua igreja alegria, consolo, conforto e esperança diante dos momentos de sofrimento que passamos neste mundo, diante dos desafios e da nossa missão neste mundo. Mas ao mesmo tempo, uma das coisas mais importantes que devemos ter em mente é que devemos ser fiéis. A palavra de arrependimento é repetida muitas vezes para a maioria das igrejas. Devemos nos arrepender, devemos voltar à prática das boas obras, devemos voltar ao primeiro amor. Não podemos ser uma igreja morta, não podemos ser uma igreja morna, não podemos ser autossuficientes, não podemos ficar cocheando entre dois pensamentos, tentando agradar a Deus e a este mundo. Nós pertencemos ao Senhor, não podemos como igreja esquecer disso. Vejam que as duas coisas mais importantes sobre a vinda do Senhor são essas. É uma mensagem que deve produzir alegria e esperança à sua igreja, mas que deve fazer com que a sua igreja retorne às boas práticas do Evangelho, que a igreja se torne fiel novamente. Estamos, meus irmãos e irmãs, percebendo vários acontecimentos no mundo, e esses acontecimentos antecedem a vinda do Senhor. Independente da corrente interpretativa que sigamos, independente da corrente teológica que abracemos, o mais importante é saber que a vinda do Senhor deve trazer esperança e alegria para todos nós. E que nós devemos ser fiéis ao Senhor em todo o tempo. E que devemos, como igreja, retomar a nossa missão, sendo fiéis em todo o tempo, aguardando esperançosamente a vinda do Senhor. Que Deus nos abençoe. Se essa palavra foi importante para você, compartilhe essa palavra com alguém. Se inscreva no canal, aperte no sininho para você receber outras mensagens. Que Deus nos abençoe.